Estimados alunos, na aula de hoje trataremos acerca da proteção contratual do consumidor, especificamente na fase pré-contratual, nas fases das tratativas, nas fases da oferta, que podem acontecer o fenômeno da publicidade enganosa ou da publicidade abusiva. Veremos então os seus princípios e toda a tutela dessa publicidade no CDC. Vamos à aula então. Pois bem, estimados, vamos ver então a proteção contratual do consumidor, especificamente nessa fase pré-contratual. E para isso é pertinente saber e reenfatizar a importância do contrato para a sociedade. O contrato é o grande gerador de riquezas dentro da sociedade. E nós temos que ter agora o indivíduo como um centro dessa relação contratual para se coadunar lá com o princípio da dignidade da pessoa humana. Com a massificação de produção, de consumo e com a massificação contratual, o contrato ficou mais importante ainda para a sociedade. E a gente não pode permitir que o contrato seja uma fonte de submissão. O contrato tem que ser uma coisa boa entre as partes. Não pode ser um instrumento do mais forte submeter o mais fraco. Por isso que o paradigma da relação consumerista é da verificação de que uma das partes é vulnerável nessa relação. E qual é a parte vulnerável? É a parte do consumidor. Na relação consumerista, você vai ter uma das partes que é vulnerável. Na relação do direito comum, e por isso que a gente diz que as relações contratuais rotineiras, ela tem um duplo regime contratual. Ela ou vai ser tutelada pelo Código Civil quando não for uma relação de consumo, ou ela vai ser tutelada pelo CDC quando ficar consignado que naquela relação estamos diante de um lado o fornecedor, do outro consumidor e que envolva produto ou serviço, a prestação de um produto ou produtos ou uma prestação de serviço. Então a relação contratual ela tem uma dupla tutela. Ora vai ser tutelada pelo Código Civil, ora vai ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. E ela será tutelada pelo Código Civil por exclusão, quando ela não for tutelada pelo CDC. E como a gente já viu, será tutelada pelo CDC se a gente estiver diante dos elementos da relação de consumo. Ou seja, pelo menos 3 dos 4 elementos. Quais são os elementos da relação consumerista? Consumidor de um lado, fornecedor de outro, que envolva produto e serviço. Então, consumidor, fornecedor, produto e serviço são os elementos da relação de consumo. Pelo menos 3 deles têm que estar presentes. Ou seja, você vai estar ora presente de uma relação em que de um lado você vai estar o fornecedor, do outro o consumidor e o fornecedor vai fornecer, por exemplo, serviço. 3 elementos estão presentes, ora serviço, ora produtos. Então, primeira premissa, eu só aplico CDC quando você estiver diante de uma relação em que as partes são desiguais, em que uma das partes é vulnerável e essa parte vulnerável é o consumidor. Dando seguimento, então, vamos ver essa questão da publicidade que remete a gente a essa proteção do consumidor na sua fase pré-contratual. Então, com a sociedade massificada, surge a vontade e o interesse de se formar opinião, de levar a uma gama maior de pessoas o conhecimento acerca daquele produto e acerca daquele serviço. Esse despertar para a compra é que vai ser tutelado pelo CDC. Os limites em que o fornecedor pode se lançar mão dessa publicidade que não sejam contra leges. A disciplina, e daqui a pouco a gente vai ver que o CDC só disciplina a
publicidade e não a propaganda, o CDC vai ser tutelado lá nos artigos 36 a 38. O CDC não proíbe a publicidade, muito pelo contrário, ele tutela. A destinação dessa tutela visa proteger essa parte mais vulnerável, ou seja, proteger o consumidor contra as mazelas da publicidade consumerista. Quais são essas mazelas? A publicidade enganosa e a publicidade abusiva, que a gente chama essa mazela de publicidade patológica. Antes de mais nada, é escorreito fazer a diferenciação entre publicidade e propaganda. Temos que a publicidade sempre tem a conotação comercial. Tem como intenção anunciar produtos e serviços. E essa publicidade, essa que tem conotação comercial, empresarial, é que vai ter a tutela do CDC. Já a propaganda visa sempre um ideal ideológico, propagar um ideal político, filosófico, religioso, etc. Por exemplo, como a propaganda eleitoral. Então, não confundir publicidade, essa é tutelada pelo CDC, com qualquer tipo de propaganda. No linguajar comum, a gente não faz essa diferenciação e até comunga como um sinônimo, mas tecnicamente perante o CDC, apesar que vocês vão ver vários julgados que o julgador de forma imprópria denomina publicidade com propaganda, porque já virou um jargão comum, mas tecnicamente o operador de direito tem que saber que o CDC ele tutela exclusivamente a publicidade. Por exemplo, aquela brincadeira que se fazia, né, do Tiririca, que diz que pior do que tá não fica, seria uma propaganda enganosa e que aplicaria o CDC. Não, premissa totalmente errada. Eu não aplico o CDC para propaganda eleitoral, religiosa, filosófica, cultural. Eu aplico o CDC para as relações de publicidade. Quando houver publicidade com conotação comercial, é que eu vou aplicar o CDC. Então, feita essa distinção, também temos que diferenciar a publicidade de informação. Nem toda informação é publicidade. Por exemplo, a bula do remédio. Tem caráter informativo, mas não tem caráter publicitário. E nem toda publicidade é informação. Um slogan, uma frase de efeito, ela tem a conotação de oferecer o produto, mas muitas vezes não tem de informar. Muito pelo contrário, como a gente vai ver daqui a pouco, tem a função de desinformar, para macular aquilo que o consumidor tem mais de sagrado. Qual é o que o consumidor tem mais de sagrado? O seu poder de escolha. E a publicidade, muitas vezes patológica, ela visa fulminar com esse poder de escolha que o consumidor tem. E dando seguimento, vamos ver agora os princípios da publicidade. O princípio da identificação da publicidade está estampado lá no artigo 36 do CDC, que aduz o seguinte: a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Ou seja, o princípio da identificação da publicidade determina que o fornecedor tem que indicar que naquele momento o consumidor está sendo submetido a uma publicidade para ele exercer o consumidor aquilo que eu falei para vocês que é mais sagrado, que é o poder de escolha. Isso é muito comum a gente ver em novela, filme, em que a gente passa a ser submetido a uma publicidade, mas ela não é demonstrada cabalmente. Ela é escondida no contexto da história para que isso fique consignado no seu cérebro e você perca a capacidade de escolha. Isso eu já falei para vocês que é tão intenso que muitas vezes a gente passa a conhecer o produto, né,
pela marca. Vou comprar Gillette. Gente, Gillette é a marca. Eu vou comprar Que Boa. Que Boa é a marca. Então, quantas vezes a gente não está assistindo um filme, vendo uma novela e no meio lá tem a apresentação de um produto, mas não é informado que naquele momento é uma publicidade. E, quando isso acontece, então, professor, é uma publicidade patológica? Nós vamos ver que há uma patologia aí, porque há um princípio que determina lá no artigo 36 de que a publicidade tem que ser facilmente identificada pelo consumidor. Ela deve ser vinculada de tal forma de que o consumidor, e quando a gente fala esse consumidor, é o consumidor médio, tá, gente? Temos que, pensando em classes sociais, o consumidor médio possa facilmente identificar. Dando seguimento ainda, vamos ver aqui o princípio da vinculação contratual, lá do artigo 30 do CDC. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer vincular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Isso a gente já viu quando viu a relação de direito comum, aqui na relação consumerista, mas ainda é aquela máxima: a oferta vincula, a oferta obriga, ou seja, toda publicidade obriga o seu cumprimento, e para isso ela tem que ser suficientemente precisa e ser vinculada de uma forma que claramente seja identificado o produto e serviço que está sendo ofertado. Por isso que é muito comum a gente ver, né? Tem lá a publicidade do tablet que envolve a apresentação de uma família, a mulher, os filhos, o cachorro, e a publicidade é do tablet. E aí embaixo vem escrito, né? Não vai junto o sofá, não vai junto a mulher bonita, não vai os filhos. É a publicidade relativa apenas ao tablet, porque é isso que tem que ser, porque a proposta vincula. Então eu tenho que determinar que a proposta é referente apenas ao tablet e não todo o contexto da história que te tenta passar uma sensação de conforto, de que o bem é útil e que ele é de extrema necessidade. Várias vezes vocês vão determinar isso na publicidade. Dando seguimento, então, vamos ver a questão do cumprimento da oferta lá do artigo 35 do CDC. O que diz o artigo 35? Se o fornecedor de produto ou serviço recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua escolha, ou seja, alternativamente, quem vai escolher é o consumidor. Inciso 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou seja, o cumprimento forçado judicialmente de acordo com a publicidade ofertada, ou aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou ainda rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e, se for o caso, mais perdas e danos. Então veja bem que é alternativamente e a escolha do consumidor. Por que essa proteção? Porque ele é a parte mais vulnerável nessa relação. Outro princípio da publicidade é o princípio da inversão do ônus da prova, que aduz assim o artigo 38 do CDC. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Ou seja, o ônus da prova de que aquela publicidade é verdadeira é do fornecedor. E não poderia ser diferente, né? Ele que tem que provar, judicialmente, se for o caso, que aquela publicidade ela é verídica,
ela é verossímil. E dando seguimento ainda também, já falando sobre essa questão da transparência, tem um princípio da transparência da fundamentação. Então, o ônus da prova é do fornecedor e o 36, parágrafo único, ainda determina que o fornecedor da publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, ou seja, os consumidores, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então aí, duas vertentes. Além do fornecedor ter para ele o ônus da veracidade daquela publicidade, é ele que tem que guardar os dados técnicos para que, no caso, mostrar a quem seja de interesse, ou seja, o consumidor, que é a prova de que aquele produto, dando um exemplo, é o único biodegradável da categoria. Então, a veracidade dessa informação tem que ser guardada e provada pelo fornecedor e ele que tem que ter os dados estatísticos probatórios que provem essa afirmação. Esse ônus é do fornecedor. E agora, dentro do contexto de uma das publicidades patológicas, que é a publicidade enganosa, temos também o princípio da veracidade da publicidade. Diz lá o artigo 37 do CDC, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E aí, a partir de agora, a gente vai começar a ver a diferenciação entre a publicidade patológica abusiva e a publicidade patológica enganosa. E diz o parágrafo 1º do 37 do CDC, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Essa é a tutela plena lá do artigo 37 do CDC, que trata do princípio da veracidade, ou seja, como eu falo para vocês que aquilo que o consumidor tem mais de sagrado é o poder de escolha, a publicidade patológica, ela ataca justamente essa questão do poder, ela induz o consumidor a erro com informações incorretas ou até a omissão de informações. Então aqui a questão do elemento de enganar, o elemento fundamental aqui para caracterizar a publicidade enganosa é induzir em erro o consumidor. A intenção precípua é levar, induzir o consumidor a erro mesmo, né? Porque há uma falsa representação da realidade e aí há um falso juízo por parte do consumidor, um juízo enganoso, equivocado, incorreto acerca do produto e do serviço. Então é incorreto que se faz alguém pensar ou interpretar de uma forma que não é corretamente aceita pelo direito, porque é determinada uma patologia, você induzir, aqui basta ter a intenção, não vai se perquirir o dolo, a vontade, basta que tenha induzido em erro o consumidor, porque ele é a parte vulnerável nessa relação. Dando seguimento, então, vamos ver os tipos de publicidade enganosa. A publicidade na modalidade de enganosa, ela pode ser por comissão, por ação, comissão, ou por omissão. A comissão está a questão da fantasia, né? Você fantasiar uma falsa realidade induzindo o consumidor em erro. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos claros que vai clarear mais ainda o nosso entendimento. E por omissão, está lá no parágrafo 3º do artigo 37, né? Deixar de falar alguma coisa ruim do produto que implique
não há análise não correta por parte do consumidor da necessidade de ter o produto ou não, ou eventualmente daquilo que o produto pode fornecer ou não fornecer. Para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Na modalidade comissão, o dado é falso. Aqui na omissão, é deixado de colocar o elemento essencial para entendimento acerca do produto e do serviço. E voltando aqui só a título ilustrativo, essa figura aqui, né? A criança compra com a expectativa de ser o piu-piu e aparece o desenho de 3 pontinhos. Essa aqui é bem na modalidade comissão, ela visa enganar mesmo, né? Ela tem uma falsa realidade, uma falsa expectativa em relação à realidade concreta. Mas a gente vai ver mais exemplos de publicidade patológica, enganosa a seguir. Essa questão da enganosidade em potencial é o que eu explico para vocês. Basta que tenha potencialidade de desviar a possibilidade de análise por parte do consumidor, que é a parte mais vulnerável. É irrelevante a má-fé, o dolo, a intenção, desde que tenha potencialidade de enganar, de passar uma falsa realidade para aquele consumidor médio. Gente, a gente tem que passar régua acerca do consumidor mediano, aquele consumidor médio na sociedade, levando em conta, sim, as classes sociais. Aí você vai chegar lá do entendimento médio, uma pessoa com entendimento médio na sociedade teria ou não teria possibilidade de fazer aquela compra sem ser enganado, em razão de uma publicidade enganosa, seja ela por comissão, ação, com a intenção precípua mesmo de enganar, ou por omissão, quando ela deixa de informar um fato, um ato essencial sobre o produto e sobre o serviço. E aqui a gente tem uma série de exemplos de publicidade enganosa, né? Essas das telefônicas são notórias, né? Mude para Claro e ganhe mega bônus da Claro, cartão, Vivo, ilimitado, TIM, Plus, todas as mesmas questões, tá? Se você for ver nas letrinhas miúdas aqui, esse super, hiper plano, as letras pequenininhas vão dizer: não pode ligar de dia, não pode ligar de noite, não pode ligar do planeta Terra, não pode ligar nunca. Essa é típica publicidade enganosa. Imagina, a Vivo tinha o plano ilimitado, que era limitado a 10 gigas, onde já se viu claramente uma publicidade enganosa. Esse é o exemplo típico, né, de publicidade enganosa. Expectativa e realidade, né? Olha, a embalagem do produto é o mesmo produto, mas pela perspectiva parece que cabe lá 2, 4, 6 crianças tranquilamente. Olha o verdadeiro produto, mal cabe 2 pessoas. Aí a intenção é por ação mesmo, né? A intenção é enganar. Por isso que é uma publicidade enganosa. Essa aqui é ótima também, né? A semiótica. Olha as letras, gente. Essa publicidade aqui, ela além de ser enganosa, a gente vai ver a seguir que ela também é abusiva. Pode acontecer isso. Pode acontecer da publicidade, além de ser enganosa, ela seja ao mesmo tempo enganosa e abusiva. Ela é enganosa aqui porque ela já diz na publicidade, né? Compre que eu dou para você. E aí coloca lá uma mulher bonita. E vê que a verdade sobre a publicidade está em letras diferentes. Isso é semiótica, né? Eu dou para você o emplacamento grátis. Mas a chamada, as letras são bem claras, né? Compre que eu dou para você. E aí uma mulher bonita. E o fato de ter uma mulher bonita aqui também é uma publicidade sexista, né? Aí ela vai ser também patológica na modalidade da abusividade.
Então essa aqui é duas em uma. Ela é um exemplo de publicidade enganosa e também de publicidade abusiva porque é sexista. Essa aqui é ótima porque é um ator, né? O cara nem careca é. Daí o antes e depois. Cortaram o cabelo do cara só para ele fazer uma publicidade para dizer que ele era careca e depois ele usando um produto capilar. Essa é a típica publicidade enganosa. Agora vamos falar acerca da publicidade abusiva. Primeira questão, o elenco que a gente vai ver aqui não é exaustivo. São só exemplos de publicidade abusivas. A publicidade abusiva, em contrapartida à enganosa, porque a enganosa ela tem a nítida missão de enganar, de iludir, de tirar a capacidade do consumidor, claramente tirar a capacidade do consumidor de escolha. A publicidade abusiva ela é mais sorrateira, ela vai ofender valores constitucionais, valores éticos, culturais, sociais, etc. E tem o rol que a lei determina de publicidade abusiva, e esse rol, como a gente já viu, ele não é exaustivo, né? Poderão surgir nesse rol outras publicidades abusivas. Então, considera-se publicidade abusiva toda publicidade que tem o intuito de explorar, oprimir, agredir determinados valores de uma sociedade. Veja aqui que a gente tem um conceito mais específico na publicidade abusiva. A norma legal dispõe que a publicidade abusiva está tutelada lá no artigo 37, parágrafo 2º do CDC. Se não vejamos, diz lá o artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E aí aduz o parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Lembra da mulher bonita que eu falei para vocês que a publicidade, além de abusiva, ela era sexista, ou seja, discriminatória em relação ao sexo? Então, exatamente aqui a parte inicial do parágrafo 2º. Voltemos então. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência e explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. E aí a gente vai ter, dentro dessa definição legal, esse rol de abusividade. Aquela publicidade que é discriminatória, seja por sexo, seja por cor, por credo, religião, toda forma de discriminação, ela é e vai ser considerada uma publicidade abusiva. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo dela. Publicidade que explore o medo e a superstição também é caracterizada como uma publicidade abusiva. Já perceberam que no Brasil não tem aquelas publicidades que impõem o medo de você estar dirigindo com o celular, você está dirigindo, mandando uma mensagem? Já perceberam? Nos Estados Unidos é muito comum, na Europa, ter aquelas publicidades. E aí você pode dizer que muitas vezes isso não é publicidade, mas é propaganda, porque visa informar, mas mesmo assim no Brasil vai ter a interpretação dessa tutela. Ou seja, percebe-se que no Brasil não tem esse tipo de publicidade que impõe o medo, porque o sistema publicitário no Brasil há uma tutela legal, CDC, e uma tutela administrativa que é o CONAR, um órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar a publicidade no Brasil de forma administrativa, né? É um conselho, e esse conselho vai ter essa função. E tem um acordo de cavalheiros para que, de acordo com o CDC, não haja esse tipo de publicidade, propaganda, entre aspas, no Brasil que imponha medo, porque há vedação pelo próprio CDC. Então é a vedação contra esse tipo de publicidade que imponha o medo ou explore a superstição do consumidor seja vedada.
Eu sempre via uma patologia numa publicidade daquele off, a dança do mosquito. Pesquise no YouTube que vocês vão ver a dança do mosquito, né? Se a pessoa não usar off, ela vai dançar a dança do mosquito. Ou seu filho usa tal produto, ou ele vai ter que andar como dentro de uma bolha. Então, primeiro você põe o medo, a superstição, para depois você dar a solução do teu produto. Isso é uma publicidade abusiva nessa modalidade de explorar o medo do consumidor, o medo do mosquito, da doença, para vender o teu produto. Não pode explorar isso socialmente. É abusiva a publicidade que aproveita da vulnerabilidade específica da criança. Por lei, hoje está vedada praticamente a publicidade voltada para o público infantil. Mas nós já tivemos nesse país publicidade do McDonald's ao meio-dia no TV Xuxa, em pleno TV Xuxa, 11 da manhã, publicidade do McDonald's, né? Como convencer uma criança a comer uma comida decente e não comer sanduíche de minhoca, né? Porque se tem alguém, um consumidor mais vulnerável dos vulneráveis, a criança é a mais vulnerável de todas. Então, uma publicidade que atinja o poder de escolha em relação àquele mais vulnerável, que é o infante, ela deve ser suprimida do ordenamento jurídico. Que publicidade também é patológica, que incite a violência, que tenha conotação antiambiental ou que seja indutora de insegurança, como a gente já viu. Então esse é o rol que a própria lei traz, o que não exclui outras possibilidades verificadas no caso concreto. Vamos ver agora então alguns exemplos de publicidade abusiva. Essa em relação à criança, né? Aquela voltada para como existia antes aquela publicidade voltada para o público infantil, né? Vestia a criança bonitinha de batata frita e sabendo que a batata frita é altamente ruim para qualquer tipo de alimentação. E outro exemplo clássico que eu dizia que sempre era campeã mundial da abusividade. Para mim, essa publicidade que já foi feita, ela era campeã de ser abusiva no nosso ordenamento jurídico. Daqui a pouco a gente vai ver que uma outra publicidade ganhou o primeiro lugar dessa aqui. Mas vê o nível de abusividade dessa publicidade, né? O sanduíche imitando um seio materno e a criança mamando lá como se fosse uma analogia de uma boa alimentação. Terrível isso, né? Mas já tivemos no nosso ordenamento jurídico. Essa aqui é discutível, né? Eu já trouxe para provocar mesmo a questão de se valer daquela grande novela, daqueles personagens, Avenida Brasil, e aí o nome das personagens ligando a necessidade de ter sapatos iguais à da novela, né? Alguns entendem que aqui há uma abusividade, eu entendo que há uma abusividade, outros entendem que fazem parte da publicidade, que não há patologia nenhuma. Mas boa parte dos doutrinadores entendem sim, porque mexe com o imaginário, mexe com essa capacidade de escolha do consumidor. Essa aqui não tem que discutir, né, gente? Essa foi colocada, depois foi retirada em seguida, mas causou também bastante polêmica. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, altamente discriminatória essa publicidade, sem maiores comentários, né? Ela por si mesma já fala por ela, altamente discriminatória. E essa aqui, então, né, veio para mim, no meu entendimento, substituir o primeiro lugar da campeã mundial de abusividade no nosso ordenamento jurídico, ganhando lá do McDonald's, que foi essa série de fotos de publicidade da tal da Couro Fino, se não me engano, uma fábrica no Rio Grande do Sul de sapato, que teve essa, entre aspas, brilhante ideia de utilizar essa modelo, né, uma criancinha, com várias poses eróticas. Essas duas aqui foram as melhores fotos que eu consegui, tá? Se vocês pesquisarem na internet, tem fotos mais ousadas ainda do que essas. Isso entrou, né? Foi feita essa publicidade, o CONAR agiu, ela foi tirada imediatamente de circulação. Mas até tirar, já trouxe uma comoção
e já atingiu a finalidade, porque nunca ninguém tinha ouvido falar na couro fino. E depois essa publicidade passou a se conhecer e muitas vezes é essa intenção. Temos que saber também a questão do artigo 31 do CDC, que é importantíssimo, que é a questão da oferta. A oferta e a apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, dentre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. O mais completo possível tem que ser essa oferta. Temos que ter em mente, então, que a oferta é atinente a essa fase pré-contratual e está submetida a todos os princípios da publicidade, transparência, confiança, boa-fé em si e obriga o fornecedor e integra o contrato. É o princípio da vinculação contratual. Então, a oferta faz parte e integra o contrato. E ela tem que ser honrada, como a gente viu pelo princípio da oferta. A proposta no Código Civil, como a gente já viu, está estampada lá no artigo 427. A proposta do contrato obriga o proponente, se o contrário não exultar os termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Essa é a regra geral. Temos lá no Código Civil depois as exceções 428 e mesmo aqui do caput 427. Mas a regra é que a proposta vincula, a oferta na relação consumerista também vincula. E vamos ver aqui outras práticas abusivas, além da publicidade enganosa e abusiva, nessa fase pré-contratual. E aí nós temos que vislumbrar lá o artigo 39 do CDC, que determina assim: é vedado ao fornecedor de produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Então, dentre outras práticas, não é o rol exaustivo também, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos. Gente, duas questões aqui. A parte inicial do inciso 1 tem nome e sobrenome, é a famosa venda casada. Então, o que é a venda casada? Eu vendo um produto e obrigo o consumidor a comprar outro junto. Como tinha no McDonald's antigamente, né? McLanche Feliz. Eu compro, sou obrigado a levar o brinquedo. Eu pago mais por isso. Isso é tipicamente venda casada. Eu quero financiamento habitacional. Eu não quero junto a conta corrente e o cheque especial, mas o banco obriga. Ele só se cede o crédito se você obrigatoriamente ter uma conta com cheque especial. Isso tem nome e sobrenome, venda casada. E a parte final é, sem justa causa, a impor limites quantitativos, ou seja, pode o fornecedor, muito comum em supermercado lá, limitar a quantidade de produtos que irão ser comprados pelo consumidor? A resposta é: depende. Se houver uma justa causa, e essa justa causa é garantir a maior parte da população a adquirir aquele produto por um preço menor, aliado a um outro fato determinado por julgados do STJ. Pela lei aqui, você vai olhar e vai dizer, olha, não pode haver limite quantitativo a não ser que tenha uma justa causa. Mas aliada à justa causa, o STJ também nos traz que tem que haver, além da justa causa, a informação adequada. Eu posso impor a limitação quantitativa, ou seja, promoção de café a R$1, limitado a 5 quilos por consumidor. Eu posso, porque é justa causa. Eu quero garantir a maior parte da população daquela região que compre um café mais barato.
E se só uma pessoa comprar, eu não garanto uma gama maior de pessoas a comprarem aquele produto barato. Aí está a justa causa, mas ainda tem que estar aliado à informação adequada. Ou seja, se a minha publicidade foi café a R$1, foi feito a publicidade 5 por 5 metros, eu tenho que fazer essa publicidade do mesmo tamanho, da mesma intensidade em que a oferta foi realizada. Explico melhor, a limitação quantitativa, a divulgação dela tem que ser igual ou maior do que a divulgação da venda do produto. Então, se eu coloquei um cartaz dizendo que o produto é R$1, no mínimo do mesmo tamanho do cartaz, eu tenho que ir lá impor e divulgar a limitação quantitativa. Daí eu posso colocar no cartaz do mesmo tamanho, né? Limitado a 5 quilos por cliente ou por consumidor. Inciso segundo, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então não pode, havendo no estoque, não pode o fornecedor se negar a vender para determinado consumidor só porque não gostou da cara dele. Né? Tendo as mesmas condições, tem que vender sem qualquer tipo de discriminação. E por fim, vamos ver aqui o inciso terceiro que diz: enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Aí o exemplo clássico, né, dos bancos enviarem cartão de crédito sem autorização do fornecedor. Vocês têm alguma dúvida que isso é uma prática abusiva? Está aqui no inciso terceiro. Claramente é uma prática abusiva. O que se muito discutiu nos tribunais é que se dessa prática abusiva geraria automaticamente um dano moral indenizável ao consumidor. O entendimento atual pode mudar amanhã, viu, gente? Pelos tribunais, é que sim, há uma patologia aqui que gera um dano direto ao consumidor, um dano moral indenizável, sim. E executar serviço sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes, ou seja, o uso e costume entre as partes. Essas são algumas práticas abusivas que são elencadas lá no artigo 39 do CDC. Gente, hoje o que era mais importante a gente entender é a diferenciação entre publicidade enganosa e publicidade abusiva. Até a próxima aula, então.